capítulo 34 de Gênesis. É um capítulo que, se pudesse não existir, seria bom, mas ele está aqui. E ele tem muitas lições para nos mostrar. Nós vimos no capítulo anterior, né? Esaú encontrando com Jacó, todo aquele cenário, né? Um cenário de arrependimento, um cenário assim muito bom de ver, de reconciliação. Nós também vimos no capítulo 32 Jacó orando, e vemos o Senhor mudando o nome de Jacó para Israel. No capítulo 33 termina Israel, isso, Jacó que virou Israel, né? Erguendo um altar para Deus Todo-Poderoso e o Deus de Israel. E nós entramos no capítulo 34, que vem falar de coisas tão drásticas. Mas olha, acima de tudo, vamos entender um pouquinho. Aquela época, a gente muitas vezes tem que se transportar para aquela época para a gente poder entender a cultura daquele momento. Primeiro, eles viviam numa relação tribal. Quando um estava na terra, o outro chegava, havia desconfiança de um povo com o outro povo. Então, é igual animal com territorialismo. Tem aquele território daquele tipo de animal, aí chega o outro, então um fica se estranhando. Então, quando se era nessa época, uns tinham que tomar cuidados com os outros, em primeiro lugar. Segundo lugar, que a gente tem que destacar aqui também, que não devemos ignorar os desígnios de Satanás. O inimigo, lá em 2 Coríntios 2,12, fala para a gente não ignorar os desígnios dele. Por quê? O inimigo aqui estava vendo que Deus estava o quê? Formando um povo, uma raça, onde teria só ele como Deus, que adoraria só um Deus. E o Senhor tinha feito uma aliança com esse povo lá com Abraão, quando foi o quê? Na circuncisão, que agora eles não andariam mais por obras da carne, mas sim pela fé. Seriam os filhos da fé, e culminaria em Jesus Cristo, que a quem veio descendente de Abraão. O inimigo tinha clareza disso, que esse povo era um povo escolhido, que esse povo buscava só um único Deus, que esse povo tinha algo muito diferente dos outros povos. Então o inimigo vai fazer de tudo também para que o coração deles sejam corrompidos. E nesse capítulo a gente vai ver Jacó. Jacó, o Senhor, primeiro ele falou para o irmão dele, Esaú, que ele ia até Seir, onde Esaú morava. E ele não chegou a voltar para casa, ele voltou para a terra, mas não diretamente para a casa dos seus pais. Ele ficou longe de onde seus pais moravam e também ficou longe de Betel, porque nós vamos ver no capítulo 35, ele já inicia falando, Deus falando com Jacó para ele ir para Betel. Então, o local onde Jacó parou não era o local para ele parar, porque ele não tinha voltado, os pais estavam em Hebrom, e ele também tinha tido um encontro com o Senhor quando ele saiu. E o Senhor, ele viu a escada, os anjos subindo e descendo, e deu o nome ali de Betel, que é a casa de Deus. Então ele não voltou para o local certo. Ele voltou para aquilo que mais favoreceu os seus olhos, o seu gado, a sua vida. Então aqui, o que nós vemos? Nós pensamos assim, bom, o Senhor já restaurou Jacó de lado de Labão, de Esaú. Jacó orou, Jacó fez um altar ao Senhor, Jacó foi mudado o nome dele, o nome significa identidade, personalidade. Agora viramos a página, nós temos um outro Jacó. Não, a nossa vida é um processo. Todo dia nós estamos em processo de separação, de santificação, para um dia ter a glorificação. A nossa carne é caída, por isso que todo dia nós temos que fazer uma escolha de olhar para o Senhor. Todo dia nós lemos a Bíblia,
Nós entramos na presença de Deus o quê? Para podermos todo dia estarmos o quê? Fazendo as escolhas que Deus deseja e alimentando o espírito que está em nós. Assim como nós comemos almoço, jantar, nós precisamos alimentar todo dia o nosso espírito para que ele não se apague. Então, a mesma coisa, o alimento para nos deixar forte, nós temos o alimento espiritual, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, antes de ler esse capítulo, nós temos que ter essa visão toda, que primeiro não era para Jacó estar aqui em Siquém. Jacó parou em Siquém, né? E vamos ver agora o que acontece com Diná, a filha de Lia. A Lia, Jacó aqui tinha 11 filhos e ele tinha uma filha Diná. A Bíblia não relata que se houve outras filhas, só relata Diná. Agora imagine, depois que já só fala de 11 filhos, depois fala que veio Diná. Imagine como essa menina devia ser, entre aspas, a menininha de todos. Devia ser assim, cuidada, amada, com forma diferente, paparicada. Então ela assim, ela era a menina no meio dos homens. E ela, o que que ela fez? Ela chegou ali naquele local, eles já deviam estar um bom tempo nesse local. Ela pensou, deixa eu conhecer as filhas, as mulheres aqui dessa região, as jovens dessa região. Mais ou menos Diná devia ter seus 15, 16, 17 anos, no máximo. Ela era adolescente. E ela saiu para visitar as filhas ali da terra. Aqui a gente já vê uma imprudência enorme. Lembra, são regiões tribais. Uma mulher nunca saía, ainda mais uma jovem assim, saía sozinha. Sempre teria que estar acompanhada, como proteção, o varão protegendo a mulher aqui. Mas ela saiu meio que despreocupadamente. E Siquém, filho de Amor, o Eveu, Eveu, dos Zeus lá, né? Governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou-a. Olha só. Siquém, ele era filho de Amor, aonde a terra, Siquém era a terra onde Jacó estava. Amor teve um filho Siquém, que era o mais assim, bem visto, e deu o nome daquela terra onde ele estava de Siquém. E aí Siquém era o quê? Tipo um príncipe ali da terra, um governador, um homem de renome. Então, eles acham que tem poder em tudo. Aí eles viu uma moça diferente, agarrou-a e a violentou, possuiu-a. Só que ele também se apaixonou por ela, e Diná era a filha de Jacó. E aí ele procurou o quê? Fazer uma correção, ou melhor, ele viu que ele amou ela, não somente a violentou. E falou com ternura com ela, depois, né, de tudo isso. E o que que Siquém fez? Foi pedir para o pai dele, Amor, para que conseguisse a menina como esposa dele. E aí eles foram lá. Ah, outra coisa importante. Jacó, ele soube que ele tinha desonrado sua filha Diná. E o que Jacó fez? Mas, como seus filhos estavam no campo com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Jacó não tomou uma atitude. Qual era a rotina que teria que acontecer aqui? Jacó tinha que chamar os filhos do campo, expor a situação, ou Jacó aqui já tomar uma atitude. Mas ele guardou em silêncio até que os filhos voltassem. Aí Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó nesse interim. Quando os filhos de Jacó regressaram do campo, ouviram tudo o que ocorrera e ficaram horrorizados, ficaram indignados. Portanto, Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso aqui fazer para uma outra tribo era uma desonra enorme, era guerra, era realmente assim, levantar a bandeira da guerra. Contudo, Amor lhes ponderou, o pai de Siquém, né? E disse: Olha, meu filho,
amou muito a sua filha e peço que dê ela em casamento a ele. Aliás, vamos fazer uma aliança. Nós vamos dar as nossas filhas para vocês e as filhas de vocês para nós. Olha, a aliança com o povo idólatra, com o povo adoradores de ídolos. E o Senhor, quando fez lá a aliança com Abraão, era o quê? Para ter um povo que não fizesse aliança com outros povos. Então, olha os desígnios aqui de Satanás. Olha o que Satanás tem por detrás de tudo isso, né? E aí falou assim: vocês vão ficar conosco, vocês habitam na nossa terra, vocês podem caminhar livremente aqui e se estabelecer as prioridades de vocês aqui. E Siquém, então, o filho, tomou a palavra e rogou a Jacó e aos irmãos de Diná, né? Que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedires. Pode pedir o dote que vocês quiserem por Diná, né? Porque eu quero ela como esposa. Jacó, o que que fez? Não falou nada. Aí os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai. Então, eles estavam fazendo isso consciente do que eles estavam fazendo. Porque devido à desonra que Siquém havia dado a Diná, né? Então, eles falaram assim para Siquém e para Amor: não podemos dar consentimento da nossa irmã a um homem que não é circunciso, porque isso seria uma grande desonra. Já teve a desonra, né? Nós não daremos nossa permissão, a não ser que todos os homens, todos os machos, animais, homens, todos, o que? Se circuncide. Aí sim, nós faremos aliança com vocês. Nós vamos dar nossas filhas e tomaremos as filhas de vocês. E ao ouvir isso, Siquém e Amor acharam interessante. Então aqui você vê que a circuncisão aqui virou um negócio. Não virou mais uma parte de aliança para com Deus. Eles usaram um sacramento, algo que Deus, como deu aliança para o seu povo, para fazer um negócio mentiroso ainda. Agora, Amor e Siquém aceitaram isso também como um negócio, porque eles viram que Jacó tinha sido abençoado, tinha várias coisas. Então, para eles era interessante ter Jacó ali do lado deles. Então, aí, o que que eles fizeram? Eles foram na porta da cidade, Amor e Siquém, e conversaram com todos aqueles homens ali da cidade, e os homens concordaram em circuncidar-se. E nisso que eles circuncidaram, imagine, a criança era circuncidada com 8 dias. E a criança tem a pele bem macia, ela não tem risco de infecção ali, porque já se sabe que no 8º dia é o 8º dia melhor para se fazer a circuncisão, até em questão de inflamação, de machucar. Agora, para um homem, já ali infeccionava, inflamava, não tinha naquela época anti-inflamatório, antibiótico, remédio para dor. Então, o que que aconteceu? No terceiro dia, quando os homens estavam ali com as suas dores piores devido ao ato da circuncisão, dois filhos de Jacó, Simão e Levi, que eram filhos de Leia, irmão de Diná, de pai e mãe, né? Eles tomaram da espada e atacaram todos os homens da cidade e mataram a todos. Mataram a todos. Olha que coisa. E eles fizeram o quê? Passaram a fio de espada tanto Amor quanto Siquém e tiraram a Diná da casa de Siquém e partiram. Porque veja só, ele estrupou Diná, mas ele também, entre aspas, sequestrou, porque ele não devolveu Diná para a casa dos pais. E a gente depois vai ver, mais para frente, que lá em Deuteronômio 22, 25, diz que lá que o homem que estrupasse uma mulher, que ela fosse casada, deveria morrer. E se ela fosse solteira, ele deveria pagar o dote e se casar com ela. Então aqui
seria só Diná que casaria com ele se caso fosse feito alguma coisa, né? Então, o que que eles fizeram? Simeão e Levi, eles mataram todos os homens aqui da cidade. Também, depois disso, os outros filhos de Jacó, os outros 9 filhos, eles fizeram que saquearam toda a cidade, pegaram ali a sua irmã também de volta e apoderaram-se das ovelhas, dos bois, do jumento e tudo que havia na cidade e no campo. E levaram também as mulheres, as crianças, saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Olha, eles pegaram o ritual das guerras dos cananeus. Eles não tinham esse ritual. Eles começaram, aqui ele fez a mesma coisa que os povos faziam nas guerras. E foi todos os filhos de Jacó. Jacó não tomou a liderança da família. Jacó deixou as coisas acontecer. É como se Jacó pensasse assim: olha, eu já sofri tanto, já lutei com Labão, com Esaú, com isso, com aquilo. Agora eu estou aqui na terra de Siquém, bem acomodada, eu não quero encrenca. Só que a encrenca veio o problema aconteceu. E ele não tomou uma postura de pai, não tomou uma postura de patriarca, de tomar a decisão, deixou a lá vão ter dos filhos fazerem o que quiserem. Então, olha como aqui está terminando essa situação, né? O único que não participou aqui foi Benjamim. Mas por que Benjamim não participou? Porque ele ainda não havia nascido. A gente vai ver que ele vai nascer, acho que no capítulo. No próximo capítulo, no capítulo 35, Benjamim nasce. E nós vamos ver mais para frente ainda que Simeão e Levi, eles vão perder parte da bênção, eles vão perder a bênção que Jacó vai dar aos seus filhos antes de morrer. Por quê? Porque eles são homens sanguinários e violentos. E nós vamos ver mais para frente que, na hora da divisão das tribos de Judá, Benjamim é aonde está Jerusalém, porque todos os outros participaram disso aqui. Jerusalém não podia estar dentro dessas nomes, porque cada filho de Jacó vai se tornar uma tribo, em Israel. E o que acontece? Todos eles participaram. Então, o único que não participou foi Benjamim. E aonde está Jerusalém? Na tribo de Benjamim. Olha que interessante tudo, né? Puxa, como a Bíblia tem exatidão, tem as coisas. É muito rico isso aqui. Ó Senhor Jesus. Então, o que que nós vemos aqui? Que Jacó, depois que tudo que aconteceu, ele vai repreender Simeão e Levi. Mas ele repreende Simeão e Levi pensando nele. Ó, vós me arruinaste. Quer dizer, ele não está falando, olha, você arruinou nosso povo, olha o que aconteceu. Vós me arruinaste, tornaste-me odioso diante de todos os povos dessa região. Quer dizer, eu já vim lá de Esaú, eu vim de Labão e agora todo o povo agora se tornou odioso. Os cananeus e os fariseus que moravam ali naquela terra. Somos poucos, Jacó diz, e eles vão reunir suas forças e nos atacarão. Eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo, pai, que então alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Então, aqui, puxa, quanta lição nós temos aqui, né? Primeiro, Diná, uma adolescente caminhar sozinha e por curiosidade. Olha, uma curiosidade, o que levou? Não negar os desígnios do inimigo. O inimigo não quer que realmente nós façamos todo dia nossa aliança de fé com o Senhor. O inimigo vai pôr obstáculo todo dia na nossa vida, para nós não irmos na presença do Pai, não termos comunhão com Ele, ficarmos vulneráveis no nosso dia. Depois, um pai aqui que queria já um descanso da sua vida, da sua labuta, e não tomou a posição.
não tomou posição para defender sua filha, não tomou a posição para negociar com os homens daquela terra, não tomou posição na frente dos seus filhos, deixou seus filhos irem pela ira do seu coração, pegaram algo que o Senhor tinha dado como aliança e usaram isso como forma de negociação para matar os outros, né? Mataram por causa de um que devia morrer, Siquém, eles mataram todos os homens, saquearam a cidade, se tornaram bárbaros iguais aos outros povos. E Jacó aqui estava preocupado mais com ele, com a reputação dele e o que ia acontecer com ele ali naquela terra. Mas os seus filhos falaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta? E outra coisa, Jacó ele ficou num lugar que o Senhor não tinha ordenado a ele. Ali ainda não era a casa dos pais dele, onde estava lá em Hebrom. E ele também tinha Betel para retornar, que depois no capítulo 35, o primeiro versículo, o Senhor fala para Jacó: levanta-te, sobe a Betel e ali habita. Em Betel tu vai erguer um altar para mim, ao Deus que te apareceu. Porque quando ele ergueu o altar lá em Siquém a Deus, muitas vezes, sabe, acontece na nossa vida de a gente fazer o que nós queremos e nós agradecermos a Deus por aquilo que nós fizemos que nós queremos, mas aquilo não é bênção. Então, em todos os nossos caminhos, nós devemos em tudo, primeiro orar e ver o discernimento de Deus.